coração não se turbe. Crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus.
nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for. Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina, nessa terceira lição, nessa terceira etapa dessa lição maravilhosa que trata da interpretação da Bíblia. Hoje, novamente, nós temos dois convidados especiais, que daqui a pouco vão estar falando com você. O pastor André Pichard, que é pastor na Igreja Adventista Luso-Brasileira de Montreal, no Canadá, e também o nosso irmão Alan, que é de Rotterdam Sul, Rotterdam Zuid, está conosco aqui, também participando dessa lição, que com certeza será maravilhosa. Eu aconselho você a se acomodar aí em casa, já que nós estamos nessa circunstância de cultos online, à distância, fisicamente, mas conectados em Cristo Jesus. Se acomode, porque aí vem alimento maravilhoso da palavra de Deus. E eu gostaria, para iniciarmos, pedir que o Alan, por bondade, fizesse a oração inicial. Oremos. Querido Deus, querido Pai, em primeiro lugar queremos agradecer a Ti pela essa oportunidade de estar
estarmos seguros em nossa casa, nesse momento, nesse sábado, podendo aprender mais de Ti, ó Deus. Possamos colocar em prática todos esses ensinamentos que tivemos durante a semana e que possamos descansar e estar mais perto de Ti nesse dia de hoje, ó Deus. Fica também com Teus filhos aqui na Holanda, onde quer que eles estejam, e ao redor do mundo também. Abençoa-nos, fica conosco, pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, Alan. Eu agora quero apresentar o pastor André e coloco nas tuas mãos aí a lição, que Deus o abençoe. Que legal, Thiago. Obrigado aí, viu, pela oportunidade de estar com vocês nesse sábado, compartilhando aqui os ensinamentos da lição. Prazer conhecê-lo também, viu, Alan? Que legal poder conhecer vocês e estar com vocês aqui. Deixo já um abraço aqui do Canadá aí para toda a igreja aí dos Países Baixos, viu? Que legal, gente. Muito bem, nossa lição dessa semana está tratando sobre a visão que Jesus e os apóstolos tinham da Bíblia. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é a gente relembrar aqui o nosso verso para memorizar, né? É um verso que acho que todos sabem de cor, mas a maioria das pessoas tem memorizado esse verso. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui, o primeiro tema que a lição trouxe aqui para nós buscarmos uma compreensão mais profunda é essa questão de como que Jesus lidou com as tentações, com Satanás, utilizando as Escrituras, e como que nós podemos fazer isso na nossa vida, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Jesus, quando tentado por Satanás, ele sempre respondia com o está escrito, né? As 3 tentações, ele respondeu com esse está escrito. Tiago? Olha, sabe uma coisa que me chamou a atenção? É que muitas pessoas não lembram, André, que os discípulos não tinham o Novo Testamento. Eles fizeram aquela história e fizeram o Novo Testamento. Então, a Bíblia que eles tinham em mãos é justamente o Velho Testamento, como nós o conhecemos. E em muitos lugares, o Velho Testamento é bastante contestado. As pessoas afastam o Velho Testamento como se fosse algo que acabou. E, na verdade, todo o conceito, toda a argumentação que eles tinham para provar que Jesus era o Cristo veio de lá. E isso eu achei muito interessante. Eu sei que você vai falar de como Jesus lidou com essa questão da tentação, a importância da Bíblia, no caso, como eu acabei de dizer, do Velho Testamento, que Jesus usou para se defender, ali os trechos de Deuteronômio, de Satanás, mas é muito interessante depois a gente comentar um pouquinho, talvez, sobre isso, sobre como era a vida, né, apenas com o Velho Testamento e o Novo que foi sendo construído com aquela base, ou seja, a Bíblia segue uma linha que vai crescendo. Muito bom. Fala aí um pouquinho para nós, André. Perfeito, Tiago, porque veja só, né? Quando Jesus disse está escrito, ele estava falando que está escrito aonde, né? Está escrito no Antigo Testamento, que era a única Bíblia que eles tinham, né? Então, na realidade, sempre quando Jesus ou os apóstolos ali, né, os escritores do Novo Testamento, eles falam da importância, da autoridade da Bíblia, da importância de nós firmarmos a nossa fé na Bíblia, né? Por exemplo, lá no Apocalipse, né, quando diz assim, bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras da profecia, e depois você vai ver que existem só no Apocalipse mais de 900 citações do Antigo Testamento. Então você imagina, é muito falando sobre o Antigo Testamento, né? Então, quando a Bíblia diz assim, né, que
que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, isso está escrito no Novo Testamento, mas quando ele está falando a palavra de Deus, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então, né, hoje as pessoas querem, algumas pessoas colocam o Antigo Testamento num nível inferior do Novo Testamento. Isso não pode acontecer. Primeiro porque o Espírito que inspirou o Novo Testamento é o mesmo Espírito que inspirou o Antigo Testamento, né? É o mesmo Espírito com todos os escritores da Bíblia. Então não pode haver um nível menor, né, de inspiração para o Antigo Testamento ou de importância para o Antigo Testamento, né? A importância é igual, né? E é exatamente isso que Jesus aplica ali, o poder também que há na palavra, porque a palavra de Deus tem poder, né? E a gente precisa entender isso, se apoiar nessa questão do poder da palavra, né? E aí o poder que Jesus utiliza para afastar Satanás é justamente o poder que vem do Antigo Testamento, da Bíblia, né? E isso é muito importante. Um ponto que eu acho que o Alan quer falar alguma coisinha, depois Eu queria só completar, pastor, que é algo muito interessante. Se a gente fizer um paralelo com os apóstolos e Jesus, você percebe que eles se referiam ao Antigo Testamento como a Bíblia, porque é o que eles tinham, como nós dissemos aqui. E eles colocavam isso como regra de fé para eles. Será que nós, hoje, colocamos a Bíblia como regra de fé para nós? Porque muitas vezes a gente fala, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Sim, nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia. Muita gente conhece a Bíblia, mas nem todo mundo segue. Então, eu acho que a lição que quer passar para a gente é: os apóstolos tinham a Bíblia, não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas tinham o Antigo Testamento, e eles seguiam o que está escrito. Já estava escrito lá hoje. E ainda está escrito hoje também para nós. Agora a pergunta que não quer calar é: segue você a Bíblia como está escrito, ou só de acordo com a sua conveniência? Eu acho interessante que esse momento, eu me lembro a primeira vez que eu li esse trecho de Mateus 4, e vendo Jesus tratando com Satanás com o uso da Bíblia. Ali você percebe a importância de você entender a Bíblia usando as técnicas, claro, que nós conhecemos, que é o que nós estamos estudando nessa lição. Porque quando Satanás usou a Bíblia para tentar fazer Jesus pecar, não fosse uma argumentação também bíblica e verdadeira que Jesus usou, usando um texto muito claro, Jesus teria sido alvo, como muitos de nós, às vezes, por ignorarmos a verdadeira, as técnicas de encontrar a verdade na palavra de Deus, somos alvo, muitas vezes, desse tipo de situação. Então, o fato de Jesus ter contra-atacado, usando a palavra, mas usando no contexto correto, o que Satanás não fez, isso realmente é algo fundamental para nós estarmos seguros dentro dessa batalha, desse conflito entre o bem e o mal. Perfeito, Thiago. Muito bom. Eu acho que essa explicação, né, ela me fez lembrar também aqui uma história, uma coisa que eu vivi, gostaria de compartilhar com vocês. O que aconteceu foi o seguinte: eu não era pastor ainda, estava no ensino médio, né? E eu estava dando estudo bíblico ali para um grupo de amigos e tal. E o que aconteceu foi que uma senhora começou a ter desmaios e tal. E a gente visitou ela no hospital e os próprios médicos falaram que ela não tinha nada, porque tinham feito já todo tipo de exame, né? Não encontravam nada. E o médico disse assim: acho que o problema dela é espiritual. E interessante que, de fato, isso se confirmou, né? Um dia o pastor chegou lá na minha casa, lá em São Bento do Sul, em Santa Catarina, e ele buzinando assim, né? Falou: Carlos, André, né? Vem pra cá, porque temos uma situação lá. E eu peguei minha Bíblia, desci correndo, entrei no carro, e lá a gente foi para uma casa onde essa senhora estava, né? E ela estava
possessa. A filha estava ali segurando as pernas daquela senhora, o marido ali, os braços dela, né? E ela ali possuída pelo inimigo. E aí o pastor disse algo para mim bastante interessante, né? Eu nunca tinha visto, mas foi a primeira vez que eu vi uma situação daquela, né? Foi a minha primeira experiência com a situação de possessão. E aí o pastor disse assim: Carlos, leia o Salmo 46. Enquanto o pastor ia orando ali e tal, eu abri a Bíblia então, né? Peguei a Bíblia assim nas minhas mãos e comecei a ler a Bíblia assim, com as mãos assim, segurando a Bíblia, né? E lendo. E ele, né, o inimigo ali começou a falar por intermédio dela, dizendo: para com isso aí é grego para ela não entende nada disso, ele dizia, né? E aí eu vi que ele estava gostando, aí que eu fui lendo assim, né? Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. E ela conseguiu soltar uma das pernas e chutou minha Bíblia, assim, né, que estava na minha mão, e a Bíblia foi embora, com o chute. E a Bíblia voltou nas minhas mãos, sem virar nenhuma página, gente. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu nunca tinha passado uma experiência assim. E eu, né, quem que está aqui, né? Segurou a minha Bíblia aqui. E claro que, né, os anjos de Deus ali estavam presentes ali. E isso me trouxe algo, assim, sabe, muito importante sobre o poder da Bíblia. Por isso que Jesus falou ali, está escrito no momento das tentações de Satanás. Né? Ele estava expulsando Satanás com a palavra de Deus. Né? Ele estava respondendo à ação do inimigo com a palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Né? Jesus não precisava ter dito está escrito. De fato, ele é a única pessoa que não precisava ter usado a Bíblia, talvez ali, para expulsar o inimigo, né? ou responder à tentação do inimigo. Porque ele era a palavra encarnada. Ele foi que inspirou, né, a Bíblia. Para mim, o fato dele responder está escrito tem também uma importância no sentido de que isso é exemplo para nós. Que no momento da nossa tentação, no momento que a dificuldade aparece, que a gente se sente tentado, como que a gente deve responder a essa incursão de Satanás, né? A gente tem que responder: Senhor, está escrito isso, cumpra a sua promessa agora na minha vida, me liberta dessa tentação, não me deixa cair ir por esse caminho ou cair nessa cilada do inimigo, né? Tiago. Não, e sabe que eu acho interessante? Eu sempre falo, converso com a liderança sobre isso, e também a minha opinião pessoal sobre mim. A sua opinião e a minha opinião, ela não vale nada. O que vale é quando nós abrimos a Bíblia e encontramos ali as respostas. Então, é muito perigoso quando o eu acho ocupa o lugar do está escrito. E é muito importante, interessante o que você falou. Nós precisamos ir à palavra e deixar que a palavra responda. Né? Há, inclusive, na segunda-feira, um trecho de Palavras de Jesus, onde é dito: a Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como a solução de toda polêmica, né? A resposta de toda polêmica e o fundamento de toda fé. Então, se nós não usamos a Bíblia da maneira como ela está, como Jesus usou, está escrito, está lá, é assim, e não do jeito que você pensa, que você acha. Que é mais ou menos o que ele quis dizer para Satanás. Não é do jeito que você está falando, amigão, está escrito assim: não tentarás o Senhor vosso Deus, eu não vou me jogar aqui. Não é isso que está dizendo lá, entendeu? Então, é muito importante para a nossa segurança nós irmos à palavra, porque muita gente se agarra a ideias, a teorias da conspiração e coisas, né, das mais assim criativas por aí, e acha que isso é verdade bíblica, quando não está escrito. Até costumes que nós temos muitas vezes, use isso, use aquilo, faça isso, não faça aquilo, não são bíblicos. Então, nós precisamos sempre ir à palavra, porque ali nós temos a voz de Deus dizendo ao seu povo: segue por aqui. O que você acha, Alan? Eu acho, realmente, como o senhor falou, a gente tem uma facilidade muito grande de nos tornarmos PhD no achismo.
E isso é um perigo muito grande, porque se nós pararmos para ver, muita gente já caiu no mesmo erro que nós, e não foi pouca gente, muita gente já caiu, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, pedir em primeiro lugar a inspiração do Espírito Santo para poder entender a palavra de Deus e mergulhar e estudá-la, não somente lê-la, ou então abrir como, hoje eu vou ver aqui o que eu vou ver para mim, o que é que Deus está falando para mim, né? E abre, aí tá lá, vai e se joga da ponte, né? Entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado e ter sabedoria, pedir sabedoria de Deus. E eu gostaria de completar, já a gente abordando o tema que Jesus e todas as Escrituras na terça-feira, que é também a maneira como Jesus deu a nós autoridade, mas com base na palavra, né? Quando ele faz a grande comissão, ali em Mateus 28, ele diz que a nossa missão é ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que ele os tinha ordenado ali ao discípulo, ensinei para vocês, orientei vocês, agora é a hora de vocês ensinarem aos outros tudo aquilo que eu passei para vocês. Então, nós temos a palavra escrita no Velho Testamento, o testemunho da lei e dos profetas, nós temos a palavra encarnada, e esse conjunto aparece e é somado também à experiência apostólica, e aí nós temos a palavra de Deus em seu completo, em nossas mãos, e Jesus diz, pega isso e ensina as pessoas. Então, a Bíblia ela é relevante, a Bíblia ela é fundamental, ela é essencial, mas se nós não damos a ela a atenção que ela merece, ela acaba perdendo o seu efeito em nossa vida e na vida das outras pessoas. Hein, pastor André? Perfeito, Tiago. Muito obrigado, pastor, porque essa compreensão é muito importante. Você estava dizendo ali que muitas pessoas empobrecem, né, a importância do Antigo Testamento, e nós percebemos que os apóstolos de Jesus nunca fizeram isso, né? Até porque quando Jesus fala da lei, geralmente, quando o Novo Testamento todo fala da lei, ele não está tratando apenas dos 10 mandamentos. E às vezes nós, adventistas, nós também empobrecemos às vezes o Antigo Testamento. Às vezes nós emprestamos alguns argumentos que outras denominações utilizaram para fazer essa relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e a gente acaba reproduzindo isso sem nem perceber como a Igreja Presbiteriana tem um conceito, né, de que uma parte da lei do Antigo Testamento foi abolida e outra parte não. E às vezes a gente empresta um pouco desses argumentos e a gente acaba empobrecendo, diminuindo o Antigo Testamento. E quando Jesus disse assim, não vim, lá em Mateus, né, capítulo 5, verso 17, não cuideis, porque não vim revogar a lei e os profetas. Quando ele fala lei, ele está se referindo à Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que era, né, todas as escrituras de Moisés. Quando ele fala dos profetas, ele está se referindo ao restante do Antigo Testamento. Então, quando ele está dizendo, cuideis para que não vim revogar a lei e os profetas, a gente geralmente, como adventista, a gente aplica aos 10 mandamentos, né? A lei moral de Deus, que não foi abolida, né? Numa defesa da lei moral. Mas, na verdade, ele está tratando de todo o Antigo Testamento. Ele está dizendo, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu não vim revogar a Torá, eu não vim revogar o restante do Antigo Testamento. Então, é importante a gente ter em mente de que o objetivo de Jesus era cumprir, era tornar a lei gloriosa, né? Era acrescentar coisas à lei e não diminuir coisas da lei. Então, esse é um aspecto bastante importante para a gente observar dentro da perspectiva de Jesus quanto ao Antigo Testamento que ele mesmo inspirara. Eu acho que a gente poderia comentar um pouquinho também sobre o Êxodo nessa questão. Porque todo o Antigo Testamento, né, ele foi construído, todo o Novo Testamento, ele foi construído sobre a perspectiva do Êxodo. Eu já vou dar a palavra aqui para o Alan, só fazendo esse ponto aqui, construindo essa linha de raciocínio. Se você for observar, quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava falando de libertar o quê? Né? Mas nós não somos mais escravos, eles disseram e tal. Mas é porque o conceito do Novo Testamento de libertação foi construído dentro da perspectiva do Êxodo.
né? Nós éramos escravos do pecado, né? Depois que nós encontramos, então, a libertação no Cordeiro Pascal que morreu por nós celebramos a Páscoa, né? O Cordeiro que morreu por nós, né? Depois nós saímos para a jornada dessa vida, a peregrinação no deserto dessa vida, onde nós recebemos agora a lei de Deus que vai nos santificar, que vai nos tornar mais semelhante ao seu caráter, o processo de santificação, né? E um dia nós vamos chegar na Canaã, né? Na Canaã celestial. Então, todo parâmetro de salvação do Novo Testamento é construído sobre as bases do Antigo Testamento, sobre aquilo que já estava escrito, que estava revelado, né? Foi assim que os discípulos e os autores do Novo Testamento entenderam a relação do Antigo Testamento. Então, se você retira o Antigo Testamento, você empobrece o Novo Testamento, né? Alan, por favor. Não, era só para falar no verso que você estava falando dos 10 mandamentos e tudo mais do povo de Israel, como Deus falava com ele. Lá em João 5,38, aquele famoso verso, que Jesus fala lá para eles, olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam encontrar nelas a vida eterna, certo? Mas só que são elas que testemunham de mim. E aqui depois ele continua falando, olha, vocês estudam as testemunhas, mas vocês não conseguem encontrar a mim, vocês não acreditam em mim. E o que eu vejo muitas vezes é que nós procuramos saber disso, saber quem foi que fez aquilo, sabe, ter muito conhecimento, mas não consegue fazer com que esse conhecimento aplique na sua vida e transforme a sua vida, porque esse é o poder da Bíblia, esse é o intuito da Bíblia. Até mesmo a lei de Deus. A lei de Deus, na verdade, só fala duas coisas. Ame ao próximo, ame a mim. Aí como assim? Não dá para entender, né? E vai lá, Deus explica, olha, então é o seguinte, vamos lá. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo, não faça isso, guarde o sábado, cuide de si. Mesmo assim, o povo ainda não entendeu. Ainda não estou entendendo, eu vou fazer mais de 600 mandamentos para tentar fazer esses 10. Aí Jesus vem e fala, não, eu vou tentar explicar de novo. Ame o seu inimigo. E é assim, ó, que faz. Mas aí a gente pega e fica pensando, não, vamos tentar entender, vamos tentar fazer alguma coisa para que a gente consiga fazer o checklist, né? Faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Mas não foca no que Jesus está querendo dizer, na mensagem principal. Parece que Jesus está lá falando com todo mundo, com nós, e eles estão ouvindo, mas não estão ouvindo. Está entrando por aqui e está saindo por lá. Isso me permita, Alan, falar, porque Mark Twain ele tem uma frase célebre que diz o seguinte: é mais fácil você conseguir enganar as pessoas do que mostrar para elas que elas estão a verdade e que elas estão sendo enganadas. Então as pessoas elas têm a tendência de desconfiar de quando você apresenta a verdade e de acreditar em qualquer lorota que aparece por aí. A mentira é muito mais aceita do que a verdade. Exato, a mentira acaba sendo mais aceita. E isso é um problema. Por exemplo, talvez o André tenha experiência nesse sentido, na nossa experiência pastoral liderando pessoas, como é duro e às vezes triste você tentar mostrar, olha, está aqui, está escrito, como Jesus fazia, e acaba não só não tendo êxito muitas vezes com algumas pessoas, e ainda havendo uma situação pessoal, uma chateação pessoal. E é muito triste isso, mas Jesus passou por isso várias vezes também. Essa tristeza por ver alguém descendo a ladeira só porque não ouviu a palavra, né? E isso é muito chato, né? André, desculpa, Alan, continue. Você tocou agora num ponto muito interessante. Nós, seres humanos adultos, como somos, inteligentes, temos muita dificuldade em ouvir a voz de Deus, em aceitar a voz de Deus. Por exemplo, eu estou lendo a Bíblia, estou entendendo na Bíblia que eu tenho que me manter calmo nesse momento de crise. Nós já sabíamos que essas crises iriam acontecer e elas vão se aumentar, mas mesmo assim eu não consigo ouvir o que a Bíblia fala para me acalmar. Eu tenho que me resolver, porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou procurar uma explicação para isso tudo. E aí eu vou procurar na internet, vou procurar ouvir isso. Olha, alguém falou aquilo, eu acho que aquilo está certo. Mas não vai no quê? No que Jesus está lá falando, olha,
tá aqui, já tinha explicado tudo isso. Eu vou cuidar de você. Até porque as profecias não são para nos assustar. Há pessoas que entendem que as profecias são para alertar o povo, para sacudir. Não é essa a ideia de Jesus. Toda a profecia é dada para nos ajudar a entender como Deus está guiando o processo e nos preparar para situações que ele já disse que iria acontecer. Em Mateus 24 diz, eu estou falando isso porque vai acontecer. Então, para vocês ficarem atentos, para que quando aconteça, você saiba, olha, tranquilo, Deus já havia avisado, ele está no controle, ele vai nos conduzir e a gente vai chegar do outro lado da sala, né? E eu gostaria, professor André, de nós já pulando da terça para quarta-feira, quando fala de como Jesus pontuou ali a Bíblia, a experiência do caminho de Emaús, para mim também é muito forte. É quando Jesus pega a Bíblia, abre assim e fala aqui, ó, eu vou fazer um estudo bíblico com você, lá do comecinho, para você entender tudo o que aconteceu na semana passada, na questão da morte, do sacrifício, etc., de Jesus. Então, aquele é o momento de Jesus, o evangelista, no sentido puro da palavra, onde ele abre e apresenta como a história se desenrola. Falando nisso e como Jesus utilizou a Bíblia em alguns pontos, como é que você pode contribuir aí, pastor André? Bem, o ponto que eu queria trazer aqui, gente, para a gente pensar nessa questão de como que Jesus trabalhou ali, essa questão ali no caminho de Emaús, como é que ele conversou ali com os discípulos que estavam ali, né, os seguidores de Jesus, que estavam ali preocupados ali com a morte de Jesus. A relação de Jesus com o Antigo Testamento não podia ser diferente. Às vezes, né, a gente olha para o Novo Testamento, lógico, ali o momento que Jesus nasceu, viveu, foi a maior revelação da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus. Mas a gente esquece que quando fala lá no princípio criou Deus os céus e a terra, a primeira palavra ali, né, traduzida como no princípio, era Jesus, né? Porque João depois fala, né, que no princípio ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então Jesus estava ali desde a criação. O papel da Bíblia é revelar a pessoa de Jesus Cristo para nós, que é o Salvador. Né? Nós esquecemos às vezes que a pessoa que estava ali com Abraão naquele dia que Abraão pediu para Sara fazer aquele churrasco ali, e comeram ele e mais 3 pessoas, né? Uma delas era a pessoa de Jesus Cristo. Nós esquecemos que a nuvem, o fogo, né? O anjo do Senhor que falou para não sacrificar Isaac, era Jesus Cristo, a nuvem lá no contexto do Êxodo, né? Nós esquecemos, às vezes, que a pessoa de Jesus Cristo, né, é quem estava com Josué quando era o príncipe do exército do Senhor, ali no capítulo 5 do livro de Josué, falando para eles enfrentarem Jericó. Né? Enfim, todas as vezes que Deus é revelado, ou Deus conversa com uma pessoa no Antigo Testamento, aparece para alguém, de alguma maneira, de alguma forma, é na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse que, né, jamais vocês viram a Deus, lá em João, né, no Evangelho de João, ele fala, vocês nunca viram a Deus nem ouviram a sua voz, porque sempre foi, né, Jesus que revelou. O próprio 10 mandamentos foram dados por Jesus, né, para Moisés. Então, a gente precisa perceber que o Antigo Testamento é Jesus, né, a revelação de Jesus, assim como no Novo Testamento. É lógico que ele nascendo, vivendo aqui como ser humano, foi a maior revelação que nós pudemos receber. Mas toda a história do Antigo Testamento é a revelação de Jesus Cristo. E foi isso que ele fez ali no caminho de Emaús, fez com que os discípulos ali que estavam andando tristes ali, pudessem entender que tudo a respeito do Antigo Testamento revelava a ele mesmo, a Jesus Cristo. Então, que maravilha. Me encanta isso, me encanta o fato de que não foi suficiente apenas dar o livro, o texto,
né? Ele veio, mas ele veio com um texto na mão. A própria palavra, o inspirador, né? O autor, porque como Deus foi quem inspirou, ele também ele é o autor, né? Os demais são coautores, digamos assim, mas o grande autor, a mão mestre da Bíblia é o inspirador, que no caso é o Espírito Santo, ou seja, a divindade. Então, nesse sentido, ele veio, mas ele também veio com o livro. Ele não só, olha, gente, é o seguinte, esse aí tudo fui eu que criei, então agora só ouve a mim e está tudo certo. Não, ele veio e usou a palavra para dizer, olha, lembra do que eu falei lá atrás? Lembra do que esse profeta ou outro falou? Pois eu estou aqui e é isso que vai acontecer. Então, é fantástico essa questão. Dentro dessa perspectiva que você está apresentando, dessa questão profética, né? Eu acho maravilhosa a forma como Jesus ele veio com a Bíblia na mão, né? Porque ele diz assim, né? Olha, que coisa engraçada até. Ele fala, por exemplo, assim, olhe lá para o livro do profeta Daniel, né? Conforme escreveu Daniel, quem lê, entenda, né? Eu acho interessante ele falar assim de Daniel, sendo que era ele mesmo que estava sobre o rio Ulai falando com Daniel. Né? Então é impressionante ele levar para aquilo que ele mesmo já tinha revelado no passado, percebe? Então, lógico que Jesus ia vir com as suas palavras nas mãos, né? Porque a palavra do Antigo Testamento é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Né? Muito bem colocado. Volto para você, pastor Tiago. Com certeza, e já indo para a nossa conclusão, eu acho interessante como os apóstolos seguiram esse exemplo, né? Eles seguiram esse exemplo, eles buscaram, eles tentaram encontrar soluções na palavra, e eles só avançaram em coisas que, assim, inovações, nas quais não havia na palavra e surgiam necessidades que não eram contempladas com aquilo que eles tinham escrito até o momento. Então, da mesma forma, eu me lembro de uma experiência, eu fui o último a entrevistar o pastor Moisés Nigri, que foi presidente da Igreja Adventista, o primeiro brasileiro, vice-presidente, perdão, da Igreja Adventista a nível mundial. E ele estava muito velhinho, 97 anos, eu o entrevistei, porque eu estava pesquisando sobre o Nordeste do Brasil, ele foi pioneiro lá na Paraíba, teve uma experiência até que no interior da Paraíba, e conversando com ele, eu perguntei, pastor, me dá um conselho, o senhor tem 70 anos de ministério, e eu sou um bebê, eu vou começar daqui a 2 meses, me dá um conselho só, assim, espreme aí o sumo de ouro para mim, e ele falou assim, olha, sempre siga a palavra de Deus e a orientação, ou seja, a sabedoria da igreja que está no manual. Mas quando você não encontrar uma orientação clara sobre algum assunto na Bíblia ou no manual da igreja, chame a sua liderança, peça a Deus humildemente sabedoria e tomem a decisão mais próxima possível daquilo que a Bíblia orienta. E Deus estará com você. Olha, perfeito. E desde então, eu tenho encontrado muita paz ao longo do meu ministério a seguir o está escrito como Jesus seguiu. Alan, talvez uma contribuição com relação a como você vê o uso da Bíblia pelos apóstolos? Eu faço uma comparação com Jesus. Ele veio aqui na Terra e ele veio explicar o manual que ele escreveu pra gente, de como cuidar da Bíblia, como cuidar do nosso corpo, como cuidar da nossa vida que a gente ganha. Ele é o único que escreveu um manual e veio aqui na Terra explicar como que lê o manual. Não bastou dar o livro, né? Ele veio e nós temos essa assessoria direta. E olha, quantos elementos Jesus acrescentou, citando a Bíblia e dando explicação, ele dando a visão divina de um texto que ao longo do tempo talvez tenha sido distorcido, muitos o foram, pelas próprias ideias humanas. Ele até disse, né? Em vão me adoram
ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E esse é o grande risco. E os apóstolos, eles repetiram isso, né? Foram citando aqui e ali e tal. Acho que o André quer encerrar dentro dessa conclusão do uso dos apóstolos. Tem um trecho de sexta-feira do livro da revista Sinais dos Tempos, que Ellen White escreveu em 1884, que me chamou a atenção naquela questão de desconsiderar a palavra e botar o que eu acho na frente da palavra, a minha própria ideia. Aqui diz: os homens se consideraram mais sábios do que a palavra de Deus, mais sábios até mesmo do que o próprio Deus. E em vez de firmar os seus pés no fundamento inabalável e por tudo à prova na palavra do Senhor, eles provam essa palavra por suas próprias ideias de ciência e natureza, e se essas palavras não concordam com suas ideias científicas ou suas teorias, ela então é descartada como indigna de crédito. Ou seja, qual é o peso que a Bíblia tem na minha experiência cristã? Eu estou disposto, como a Alan até ponderou um pouco mais cedo, a deixar que a Bíblia pese sobre as minhas próprias opiniões? Ou é a minha opinião que tem que entrar dentro da Bíblia e virar texto sagrado dentro das Escrituras? Essa é uma boa reflexão que eu repito o que o Alan já tinha dito. Pastor André, por favor, as considerações finais, e vou pedir uma gentileza, se você puder, ao final, fazer uma oração por nós, encerrando a lição, por gentileza. Que legal, gente. Pena a gente ter que terminar, né? Porque tá tão gostoso aqui o nosso debate, a nossa conversa. Mas eu penso em terminar aqui a nossa reflexão com esse texto aqui de 2 Pedro, no capítulo 3, certo? Onde Pedro fala sobre como interpretar as Escrituras. Eu acho muito interessante, porque nesse texto aqui, Pedro já inclui as próprias Escrituras do apóstolo Paulo, e ele já coloca as Escrituras do apóstolo Paulo no mesmo nível que as Escrituras do Antigo Testamento, mostrando que muito cedo eles reconheciam que o apóstolo Paulo tinha inspiração para escrever o que ele escrevia nas suas cartas, né? E, bom, o texto diz o seguinte, né, aqui no capítulo 3, verso 15 em diante, ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para sua própria destruição. Veja, aqui tem dois pontos que ele coloca, né? Ele fala que os instáveis, né, e os ignorantes. Essas são as pessoas que deturpam. Então aqui um ponto importante, né? Interpretar a Bíblia é uma ciência. Interpretar a Bíblia é algo que a gente aprende, que a gente vai estudando cada vez mais, a gente vai entendendo a linguagem, entendendo a cultura, entendendo os aspectos para que a gente interprete a Bíblia. Qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia, desde que tenha condições para fazer isso, né? Às vezes uma pessoa ignorante pode levar a uma má interpretação ou uma falsa interpretação da Bíblia. E outra coisa importante aqui, né, que ele disse, qual que é a outra palavrinha que ele falou aqui? Ignorantes e instáveis. Então existem pessoas que eles não têm uma pessoa que qualquer assunto novo aparece, nossa, eles fazem um alarde e tal, é isso, é agora, vai acontecer isso, vai ser, né? Então, são pessoas instáveis. E, de repente, já mudou de ideia, já é outra coisa, já não é mais aquilo, né? E, de novo, ele está ali com aquele... Né? Ou, como o apóstolo Paulo mesmo disse, são levados por qualquer vento de doutrina, né? Nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos ser firmes naquilo que nós cremos, naquilo que nós estamos aprendendo. Por isso que o aprendizado da interpretação bíblica é um aprendizado acumulativo, que a gente vai aprendendo, vai crescendo nessa compreensão, cada vez mais, e cada vez nós vamos ficando mais firmes, menos instáveis, menos ignorantes com respeito às coisas espirituais. Então, esse é o propósito, né? Essa é a forma como o apóstolo Pedro, né, nos faz nós crescermos na bíblica.
E o meu desejo, a minha oração, é que todos nós possamos, de fato, viver essa experiência de crescimento, né? De cada vez aprendermos mais e sermos mais firmes naquilo que nós acreditamos, porque é isso que vai nos dar, de fato, força para enfrentar as crises que temos no dia a dia e a grande crise final que se aproxima. Que Deus abençoe todos vocês. Alan, foi um prazerzão aí compartilhar esse momento com vocês. Pastor Tiago, obrigado pelo convite. E agora convido toda a comunidade que está nos assistindo agora a fechar os seus olhos, então, e nós vamos conversar a respeito disso com Deus. Pai querido, amado Deus, que bom, Senhor, é nós termos tirado esse tempo durante essa semana e agora também para refletirmos sobre como Jesus e os apóstolos lidavam com a Bíblia que eles tinham, que era o Antigo Testamento. Como que o Novo Testamento começou a ser construído também dentro desse conceito de um livro, de uma literatura inspirada pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixou às cegas, mas o Senhor nos dá a oportunidade de firmarmos a nossa fé na Tua Palavra. E quanto mais a estudamos, quanto mais mergulhamos, sabemos que mais o Senhor fortifica a nossa fé. Por isso eu peço nesse momento que o Senhor possa, através do estudo da Palavra, fortificar a fé dos meus irmãos que estão aí na Europa, com tantos desafios no mundo secularizado como vivemos, que o Senhor possa estar pertinho deles, colocando certeza de salvação no coração, que eles possam ter paixão pela Bíblia, para que assim eles possam, com essa paixão, compartilhar esses ensinos com as pessoas do seu trabalho, as pessoas ao redor deles, que eles sejam uma luz a brilhar, que o Senhor compartilhe os seus dons com eles, para que eles assim possam ser usados pelo Senhor para o teu testemunho. Para que assim nós possamos ver o Evangelho pregado a todo mundo em nossa geração. E nós possamos atravessar finalmente esse Rio Jordão e entrarmos na Canaã que o Senhor prometeu para nós. Esse é o meu desejo, a minha oração, é que eu peço, no nome santo de Jesus, agradecido por tudo, oramos. Amém. Eu agradeço a você por ter estado conosco nesse estudo da lição e quero te estimular a estudar a lição da próxima semana, que terá como título a Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia, ou seja, a Bíblia como o elemento que dá a nossa compreensão da fé essa autoridade. Então, estaremos juntos na próxima semana. Que Deus o abençoe ricamente e continue conosco nessa transmissão.
Provai e vede. História de hoje: coração aquecido. Eu sou o pastor Yuri Gramacho, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E um dos momentos mais marcantes do meu ministério aconteceu quando eu passava nessa ponte, sobre o rio Tol, na periferia da capital da Mongólia, em Nisir, cidade de Ulaanbaatar. Esse era o caminho que eu percorria diariamente para ir trabalhar no campo missionário em Nisir. Eu estava dentro de um ônibus e observava com atenção que ao longe, no meio daquele cenário, às margens do rio, havia uma casa isolada no alto de um monte. Eu tinha certeza de que dentro daquela casa havia uma família que possivelmente nunca ouvira falar de Jesus. Ao passar por aquele trecho, quando a temperatura estava a menos 30 graus Celsius, eu pude pensar novamente naquela família que vivia no alto do monte. Me lembrei do texto bíblico de Isaías, capítulo 52, verso 7, que diz: "Quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas." Eu me angustiava com o fato de que talvez não fosse possível levar a mensagem da volta de Jesus para aquela família. Os dias se passaram e, mesmo andando em várias oportunidades pela comunidade, não consegui encontrar aquele endereço, mas continuava intercedendo por aquela família em minhas orações. Só para vocês conhecerem um pouquinho a realidade da vida aqui na Mongólia, eu estou dentro de uma ger. Essa aqui é a tradicional tenda mongol, como vocês podem ver. E nós estamos aqui em um estudo bíblico. Nós abrimos alguns pequenos grupos aqui na região onde eu trabalho. E esse é um dos nossos pequenos grupos, ok? Nós iniciamos então uma campanha evangelística naquele lugar, promovendo atendimentos médicos gratuitos, cursos diversos como aulas de inglês, corte e costura e palestras sobre vários temas, incluindo o alcoolismo. Nós recebíamos uma média de 80 pessoas num pequeno galpão alugado. No meio daquelas pessoas, uma senhora de aproximadamente 80 anos se destacava por estar presente todas as noites do evangelismo, assentada logo na primeira fila. Os seus olhos brilhavam ao ouvir pela primeira vez em sua vida a história da cruz. Foi então que eu me aproximei dela, me apresentei e soube que se chamava Yandin. Dias depois, ela mesma me convidou para fazer-lhe uma visita em sua casa. Após 30 minutos de uma longa caminhada sobre as ruas cobertas de gelo, eu pude ver que ela vivia naquela casa que há tanto tempo eu buscava encontrar. Eu e minha família passamos a frequentar a casa da Yandin, fizemos dali um ponto de pregação, criamos um pequeno grupo e depois de pouco tempo, a Yandin foi batizada na maior cerimônia batismal da história da Igreja Adventista da Mongólia, quando 198 pessoas entregaram suas vidas a Jesus nas águas geladas do rio Tol, aquele mesmo rio, cenário do início desta história. Meu querido irmão, minha querida irmã, as missões mundiais têm nos proporcionado histórias de milagres maravilhosas. E é por isso que nós contamos com a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, para que possamos continuar com essa obra missionária tão importante nos confins da terra. E agora eu quero convidar toda a igreja a participar desse momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Borhan taneger bolegever, boltogar, amtsatsga, utsetsge. Provai e vede. Somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo
conduzir eu sigo. Tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego. Cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego. Cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser. Já não vivo eu, sou inteiramente da Igreja de Fala Portuguesa de Amsterdã. Tudo bom com vocês? Que a graça e paz do nosso Senhor te acompanhe. Quem está falando é Vinícius Miranda, eu sou pastor do Espaço Novo Tempo em Governador Valadares, e a convite do pastor de vocês, o pastor Tiago, eu decidi aqui gravar uma mensagem para compartilhar uma mensagem espiritual especial com vocês. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje? Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta que é o título desse sermão. O que você está procurando? O que você está buscando? Eu sei que é difícil responder essa pergunta porque nós mudamos. O que eu queria há um tempo atrás, às vezes não é o que eu estou querendo nesse exato momento. E ainda mais se você ir para o campo da internet, porque nós buscamos e procuramos algo novo todos os dias. Não precisa me responder, mas eu acho que quando você abre o seu navegador de internet, o site que se abre é o Google. Você sabia que 94% do tráfego na internet, ele só acontece por causa do Google? As pessoas procuram hoje por tudo no Google. Tanto no Google quanto no YouTube. Você consegue aprender a fazer o que você quiser hoje graças à internet. E olha que o Google ele não é o único site de ferramenta de busca. Você tem o Bing, você tem o Yahoo, você tem o Ask.com, você tem vários. Porque nós estamos sempre procurando por alguma coisa. O que você tem buscado? O que você tem procurado? Essa mesma pergunta foi feita por Jesus há milhares de anos atrás e é sobre esse relato que eu gostaria de estudar com você nesse momento. O texto está em João capítulo 1, versículo 35 a 45. Eu não sei se você tem uma Bíblia aí perto de você, não sei se você tem um aplicativo no seu device, mas eu gostaria, ficaria muito feliz se você pudesse abrir para acompanhar o texto também junto comigo. Eu espero você pegar sua Bíblia. Vai lá pegar. Vai lá, eu espero. Pegou sua Bíblia? Então antes da gente ler o texto, eu quero fazer uma oração com você. Senhor, eu quero te agradecer porque nós temos essa ferramenta que é a internet. E nós agora estudaremos um texto da sua palavra e nós precisamos que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Então nos ajude a compreendê-la nesse exato momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 1, versículo 35 em diante diz assim. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus.
E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão buscando? O que vocês estão procurando? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? E no versículo 39 nós lemos: respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. O versículo 40 diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você acabou de ver aqui o relato de quando Jesus chama Simão e André para ser seu seguidor. Aqui você vê o convite de Jesus a algumas pessoas especiais. Eles não eram especiais porque tinham habilidades diferentes, eles eram especiais porque eles aceitaram o chamado de Jesus. Eu não sei se você já estudou um pouquinho sobre esse chamado de Jesus ao discipulado, mas existe um outro texto que conta uma história com os mesmos personagens que me confundiu um pouquinho. Eu espero que não confunda você. O que me fez estudar um pouco mais esse verso e conseguir achar uma resposta, tanto para mim, quanto eu já vou apresentar para você também. Então nós vamos a outra passagem com um relato paralelo, com os mesmos personagens, em Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 20. O texto bíblico diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eles eram pescadores. Os mesmos dois personagens que nós acabamos de ler em João 1. E o versículo 19 diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quando eu comecei a estudar esse texto de Mateus junto com o texto de João, eu fiquei em dúvida, porque são os mesmos personagens. Só que em João você vê o chamado de Jesus a André, e André vai compartilhar esse chamado com Simão. Aqui você vê André e Simão, o Pedro, pescando enquanto Jesus faz o chamado. Só que o resultado do chamado de João capítulo 1 é que eles passam a ser seguidores. E eles não abandonam todas as coisas. Agora em Mateus capítulo 4, você percebe que tanto Pedro quanto André, eles abandonam tudo e realmente se entregam a Jesus. Por que essa diferença? Alguns comentaristas dizem que entre um episódio, que seria o episódio de João capítulo 1, para o episódio de Mateus capítulo 4, passa-se 1 ano. Ou seja, são episódios diferentes. E o que eu consigo concluir com isso? Que no chamado de João capítulo 1, André e Simão Pedro, eles não se tornaram discípulos de Jesus, eles se tornaram seguidores de Jesus. Eles não abandonaram tudo o que eles tinham, eles não se entregaram de corpo, de coração, não entregaram tudo. Agora, em Mateus capítulo 4, eles não se tornam apenas uns seguidores, acompanhando de perto. Eles se tornam discípulos. Qual é a diferença de um seguidor para um discípulo? O seguidor acompanha pelas redes sociais. Eu não sei quantos seguidores você tem. Agora, um discípulo, ele quer fazer exatamente o que seu mestre fazia. Como diz Mateus 10, 25, basta ao seu discípulo ser como o seu Senhor. O maior sonho de um discípulo de Cristo é fazer exatamente o que Jesus fazia, é falar o que ele falava, é agir como ele agia, era viver como ele vivia. Esse deve ser o meu e o seu objetivo. E por isso que eu fiquei pensando, por que muitas vezes nós temos tanta dificuldade em ter essa reação que André e Pedro tiveram? De abandonar todas as coisas, por que nós ficamos presos à nossa vida? Por que nós não conseguimos demonstrar o nosso amor para com Deus da forma como eles demonstraram? Parece que nós estamos nesse processo de querer ser um discípulo, mas acabamos nos mantendo como seguidores. O que falta para virar a chave? Eu entendo que é virar a chave do amor de forma completa. É uma entrega total de você realmente demonstrar todo o seu amor para com Cristo Jesus. E quando a gente fala em uma entrega total, não há como não lembrar algo que aconteceu comigo e eu acredito que de certa forma deve ter acontecido com você também.
Quando eu comecei a namorar a Ju, a minha esposa, nós fazíamos meio que uma disputa para saber quem falaria a famosa frase primeiro. Eu te amo. Você já falou eu te amo para sua família hoje? Já falou eu te amo para o seu cônjuge? Essa palavra é incrível, ela muda o nosso coração. Só que no começo do relacionamento, alguns amigos me falaram o seguinte: quem tem que falar primeiro é a mulher, não vai ser fraco. Só que, para ser bem honesto, eu estava doido para falar para a Juliana que eu a amava. Por mais que hoje é meio banalizado essa palavra, essa expressão, né, eu te amo, ela é importantíssima. Eu estava doido para falar eu te amo para ela. E o que eu fiz? Eu fui dar um presente meio que romântico para ela, e na verdade eu não tinha muito dinheiro para comprar um ovo de chocolate, então eu comprei aqueles ovos de plástico, eu comprei um bonequinho, um bichinho de pelúcia, que era um coelhinho, e peguei algumas pétalas de rosa, e aí eu peguei só o único chocolate que ela gosta. Minha esposa não gosta muito de chocolate, eu comprei um chocolatinho para ela e coloquei lá o coelhinho abraçado com o chocolate dentro dessa ovo de plástico cheio de pétalas de rosa. Esse foi o presente que eu dei para ela. Era o que eu tinha dinheiro para comprar, e vou ser bem honesto, foi muito mais barato que um ovo de Páscoa. E aí quando eu entreguei esse presente, ela abriu, ela ficou toda feliz, e dentro tinha uma cartinha. E eu, de forma estratégica, eu dei um nome pro coelhinho. E qual foi o nome que eu dei pro coelhinho? Tião. Pegou a referência? Tião, Tião. Então o nome do coelhinho era Tião. E a partir daquele momento, todas as vezes que eu ia me despedir dela, eu falava Tião. E ela começou a usar essa expressão Tião também. E eu confesso que ela odeia que eu conte essa história. E agora ficou registrada de certa forma. Mas não passou muito tempo e eu não consegui me aguentar. E eu acabei falando logo para ela o quanto eu a amava. E eu falei primeiro. Eu perdi. Eu falei, eu te amo, e procuro falar todos os dias para ela essa mesma frase tão poderosa. Eu te amo. E eu não sei se você já percebeu o quanto a nossa vida muda quando nós nos entregamos ao amor. É diferente você apenas gostar de uma pessoa. Porque quando você está gostando de alguém, os seus planos não mudam por causa dessa pessoa. Agora, a partir do momento que você está demonstrando o seu amor, você nem planeja mais a sua vida sem essa pessoa. Tudo que você vai fazer envolve ela. Se você vai fazer uma viagem, você já pensa nela. Você procura agradar essa pessoa. Você procura comprar presentes. Você lida com os seus investimentos, com o seu dinheiro, com o seu salário de forma diferente, porque você quer demonstrar o amor por essa pessoa. Eu e você, nós precisamos aprender a demonstrar esse amor para com Jesus. Eu não estou falando que você não ama Jesus, eu não estou falando que eu não amo Jesus, mas a cada dia nós precisamos desenvolver mais o nosso amor por Ele, e não ser apenas um seguidor, mas um discípulo de forma real do Senhor. Deixa-me te falar uma coisa, que lá dentro do seu coração você já sabe. O que você está procurando? Lá dentro do seu coração, você sabe que muitas vezes você tem buscado isso em lugares errados. É por isso que a continuação do relato de João capítulo 1, quando nós vemos o versículo 45, nós vemos uma linda declaração de Filipe, quando ele diz o seguinte, em João capítulo 1, versículo 45. Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, o filho de José. Querido, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós não precisamos buscar por mais nada, porque a procura, a busca, acabou. É isso que diz esse versículo que a gente acabou de ler. Quando Filipe encontrou o que estava procurando, quando ele viu que Jesus poderia proporcionar tudo o que ele queria, a busca acabou. O que você está buscando? O que você está procurando? Eu fiz essa pergunta em minhas redes sociais para saber a resposta das pessoas. É interessante que eu recebi várias respostas, mas elas podem se resumir em apenas 4. Impressionante como as pessoas no seu íntimo elas procuram pelas mesmas coisas. Sabe quais foram as respostas? Quais foram as 4 principais palavras que eu consigo destacar que as pessoas mais procuraram? Primeiro, amor. As pessoas estão desesperadas por amor. Segundo, felicidade, alegria. Terceiro, paz. Quarto, propósito. Amor, felicidade, paz e propósito. Por que as pessoas têm procurado tanto por isso? Veja, nunca houve uma geração que fosse tão assim, estressada, ansiosa, depressiva, solitária e com autoestima insuficiente. Segundo as pesquisas,
É possível notar que nos últimos 25 anos as taxas de ansiedade em adolescentes e jovens subiram 70%. Até a revista Time fez um artigo falando que o Instagram é a pior coisa para a nossa saúde emocional. Por quê? Porque nós infelizmente acabamos nos comparando com as pessoas. E alguns dizem que foi por causa desse artigo que talvez, aí não sei, pode ser que o Instagram tenha tirado agora o seu botão de like das suas postagens. Talvez seja por isso, para diminuir um pouquinho a ansiedade, para diminuir um pouquinho o estresse, para diminuir um pouquinho a solidão das pessoas. Veja bem, essas palavras são exatamente o contrário do que nós realmente estamos procurando, estamos buscando. Eu não sei se você lembra quando você era pequeno e a gente tinha uma brincadeira do quente ou frio. Tá quente, quando você queria encontrar alguma coisa. Onde que tá aquele carrinho? Ah, tá aqui? Não, tá frio. E aqui? Não, tá frio, tá muito frio, tá gelado, tá congelando, tá chegando, tá morno. Chegou, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. E aí a pessoa acha, já brincou disso? Então é mais ou menos o seguinte, quando eu começo a procurar satisfação, amor, paz, alegria, felicidade através das minhas redes sociais, você tá frio, tá muito frio, tá gelado. Agora, conforme eu vou me aproximando desse livro aqui, eu vou esquentar. E aí vai ficar quente. Porque eu vou dizer para você, existe um lindo verso de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8, que diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram. E para todos que batem, a porta está aberta. O que você está procurando? Você está procurando por amor? É amor que você quer? Deixa-me ler outro texto para você. 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8. Sabe o que esse texto diz para mim e para você? Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você está procurando amor na sua vida? A Bíblia diz que Deus é amor. Veja o que diz Salmo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E o versículo bíblico mais conhecido, mais lembrado pelas pessoas, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. É o amor que você está procurando? Talvez você esteja procurando em lugares errados. Deus, Ele pode te proporcionar amor. Jesus Cristo quer te proporcionar amor. Ah, mas não é apenas amor que eu estou procurando? Eu estou procurando por felicidade? É sério? Vamos ver então o que diz Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Como é feliz aquele que teme o Senhor. Você quer ser feliz? Tema o Senhor. Viva de uma forma que o louve, que o agrade. Veja agora o que diz João capítulo 15, versículo 11. Porque nesse texto você vai entender que Cristo também é a fonte de toda alegria. E eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Jesus Cristo, Ele quer te conceder a verdadeira alegria. É felicidade que você está buscando? É alegria que você está buscando? Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Eu repito, alegre-se. Alegre-se no Senhor. E João capítulo 16, versículo 22 diz: da mesma forma agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. João capítulo 16, versículo 22. O principal sermão pregado por Jesus, que está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, são sobre as bem-aventuranças. E o que significa bem-aventurança? Felizes. Você quer felicidade na sua vida? Você quer alegria na sua vida? Só Cristo pode te proporcionar. Mas pastor, agora eu estou me passando por um momento difícil. Eu estou com vários problemas. Eu preciso de paz. Você precisa de paz. Primeiro você precisa entender que a paz que Cristo quer me oferecer e te oferecer é diferente do que a paz que nós pensamos que é paz. Para mim e para você, paz é ter o quê? É ter dinheiro na conta, é não ter problemas em casa, é não ter dificuldades, é não ter discussões, é não ter dificuldade política. Aí não tem guerra. Se não tem guerra, tem paz. Mas veja o que a Bíblia fala sobre a paz. Primeiro, Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: quem é verdadeiramente o príncipe da paz?
Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Jesus Cristo, ele é apresentado na sua palavra como o príncipe da paz. É a paz que você está buscando? É a paz que você quer encontrar? Veja o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisem, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A paz, segundo o que a Bíblia acabou de apresentar, é um presente de Deus. Entenda que a paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de Cristo em nossa vida, mesmo tendo problemas. A paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de Cristo em nossas vidas. E o último verso sobre paz que eu gostaria de ler para você é João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhe dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Na verdade, eu poderia matar essa charada, essa brincadeira do que você está buscando, do que você está procurando, com apenas um verso. De Gálatas 5:22. A primeira parte desse texto diz o seguinte: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria e paz. Você está procurando por amor? Você está buscando por alegria, por felicidade? Você está procurando por paz? Sabe que às vezes nós estamos procurando em lugares errados. Sabe aonde você vai encontrar isso? Em Cristo. Tá, pastor, mas você mencionou uma quarta palavra. A quarta palavra é propósito. Aonde que nós encontramos o propósito disso na Bíblia? Aonde que nós encontramos o nosso verdadeiro propósito? Em apenas um verso de Efésios capítulo 2, versículo 10. Já diz por que Deus me criou e por que Deus criou você. Qual é a finalidade? Qual é o propósito que nós temos de vida? Efésios 2:10 diz o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de, finalidade, propósito, a fim do quê? De realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu não sei se você está percebendo aonde eu quero chegar, mas a busca acabou. Se você se entregar realmente a Cristo Jesus, não apenas como um seguidor, mas como seu discípulo, você não precisa mais procurar em nenhum lugar. Jesus Cristo, Ele é suficiente. O que eu estou te convidando agora é não ser apenas um seguidor de Jesus, mas um discípulo. Eu comecei essa mensagem contando a história de Pedro, de como ele aceitou ser seguidor. Mas agora eu quero chegar no final da história de Pedro e eu tenho certeza que você conhece o final da história dele. Eu quero te apresentar o episódio mais fatídico da vida de Pedro. Você conhece, ficou famoso. Ele negou Jesus, mesmo sendo avisado. O galo cantou. Depois da morte de Jesus, depois de ele ter negado Jesus, o que aconteceu com ele? Ele voltou à sua velha vida. Ele voltou a pescar. Muitas vezes eu e você também rejeitamos a Cristo. Nós rejeitamos o que Ele fez por nós. Nós também voltamos. Voltamos a beber, voltamos a querer ter sexo promíscuo, nós voltamos a querer ir em festas, voltamos a fazer coisas que não agradam a Deus. Mas Pedro fica sabendo que Jesus ressuscitou. E ele está lá pescando. E de repente ele encontra alguém na praia e ele percebe que aquele alguém é alguém especial. E ele pula na água e de forma incansável ele vai nadando até Jesus. Mas agora eu gostaria que você se colocasse no lugar de Pedro. Imagina que você traiu o seu melhor amigo, que o seu amigo morreu e ele voltou à vida. Qual seria a sua reação? Eu, como Pedro, sem dúvida alguma, enquanto eu estaria dando as braçadas dentro da água, eu estaria me perguntando uma coisa: será que Jesus vai me perdoar? Será que mesmo tendo feito tudo isso que eu fiz, Ele ainda me ama? Na verdade, no texto onde narra esse encontro com Jesus, existe uma pergunta que está implícita, que não é feita. Eu gostaria de conversar com você. Por que ela não foi feita? João capítulo 21, versículo 15 até o versículo 17. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros.
Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui você vê Pedro tendo encontro com Jesus, mas ele não consegue fazer uma pergunta. Jesus, mesmo tendo errado, o Senhor me ama? Por que Pedro não fez essa pergunta? Por que ele não conseguiu perguntar para Jesus: o Senhor me perdoou? Por que a gente não tem esse relato? Sabe por quê? Porque Jesus é o amor. Porque Jesus, ele é tanto amor, a ponto de morrer por um traidor como Pedro. A ponto de morrer por um traidor como eu e como você. Não era necessário Pedro perguntar para Jesus se ele ainda o amava, porque a palavra de Deus, ela define Deus como não tendo amor, mas como sendo amor. Era desnecessário ele perguntar para Jesus: o Senhor me ama? Porque a resposta era óbvia. É por isso que Jesus agora, ele faz a pergunta: Pedro, você me ama? Entenda comigo, não foi Pedro que conseguiu fazer a pergunta, mas foi Jesus que fez a pergunta para ele. E assim que Pedro respondeu: o Senhor sabe que eu te amo. O que Jesus falou? Apacenta as minhas ovelhas. Propósito de vida. Você ama o Senhor? Então apacenta as ovelhas do Senhor. Faça alguma coisa. Você está buscando pelo quê? Você está procurando pelo quê? Você está procurando pelo amor? Jesus Cristo é o verdadeiro amor. Você está procurando pela alegria? Jesus Cristo quer te oferecer alegria. Você está procurando pela paz? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Você está procurando por propósito? É só em Jesus que você vai encontrar o verdadeiro propósito. Eu quero falar para você que quando você deixar de ser um seguidor de Jesus e ser um discípulo dele, a tua busca, a tua procura acaba. O que eu acho mais lindo desse relato que nós acabamos de ler é que Jesus, ele dá 3 oportunidades para Pedro demonstrar o seu arrependimento. Quantas oportunidades eu e você ainda vamos precisar? Por isso agora eu gostaria de fazer algo meio diferente com você. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Isso mesmo, feche seus olhos. Enquanto você está de olhos fechados, eu gostaria que você imaginasse a figura de Jesus em sua frente. E assim como Jesus fez com Pedro, eu gostaria de fazer com você. Eu vou fazer as mesmas 3 perguntas de Jesus para você. Feche seus olhos. Filho, filha, tu me amas? Você consegue responder essa pergunta? Então fale: sim, Senhor. Como Pedro falou, tu sabes que eu te amo. Mas eu te pergunto pela segunda vez: você me ama? Responda em voz alta. E a terceira: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Faça alguma coisa. Continue com seus olhos fechados. Senhor, nós acabamos de lembrar que muitas vezes nós estamos buscando e procurando nos lugares errados o que somente Jesus Cristo pode nos proporcionar. E hoje nós fizemos uma autoanálise se realmente somos apenas seus seguidores ou somos seus discípulos. Mas o Senhor ouviu a nossa declaração ao Senhor. Nós queremos chamar. Nos ajude a desenvolver mais esse amor. Nos ajude a nos relacionar cada dia mais com Jesus Cristo. Que Ele seja a verdadeira fonte de amor, de alegria, de paz e propósito em nossa vida. Por favor, abençoe essa pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Que a partir de agora, o foco principal da sua busca, da sua procura, seja Cristo Jesus. Nós oramos e oramos em nome dele, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meu desejo é te louvar e adorar-te
querer eu vou cumprir, teu caminho vou seguir e aos outros vou levar teu amor, somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão.